Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso grupo de redação. Mais um tema, mais um assunto, mais um eixo temático de discussão aqui no nosso grupo de redação. Não sei quando, não sei em que momento você vai ver essa gravação, mas não importa, porque o tema da aula de hoje é alternativas para o descarte de resíduos no Brasil. Repetindo o comando de redação com muita atenção, palavra por palavra, alternativas para o descarte de resíduos no Brasil. Esse é o tema da semana. Aos textos motivadores, texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, e aqui o nosso comando de redação. Pegamos a caneta preta, no caso eu sempre pego uma marca-texto amarelo, e marco cada uma das palavras-chave deste comando de redação, com muita atenção, repetindo cada uma das palavras-chave alternativas para o descarte de resíduos no Brasil. Este é o nosso comando, este é o tema que devemos abordar na aula de hoje. Vamos aos textos motivadores, iniciar a leitura pelo texto 1. O texto 1 é o texto da Agência Brasil, de Brasília, que tem como título Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo, diz a WWF, Agência Brasil 2019. E vamos ao texto. O estudo Solucionar a Poluição Plástica, Transparência e Responsabilização, feito pelo Fundo Mundial para a Natureza, WWF, mostra que o Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo. Quarto país no mundo que mais produz lixo. São 11.355,220 toneladas e apenas 1,28 de reciclagem. Só está atrás dos Estados Unidos, em primeiro lugar, da China, em segundo lugar, e da Índia, em terceiro lugar. No Brasil, segundo os dados do Banco Mundial, mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular, sem tratamento e, em muitos casos, em lixões a céu aberto. Então, até agora, estamos trabalhando com uma realidade que é persistente no país e faz aqui um comparativo com outros países, né? Aproximadamente 7,7 milhões de toneladas de lixo são destinados a aterros sanitários. Aqui, fazendo um contraponto. Inicialmente, menciona os lixões a céu aberto, né? Menciona também a questão, né, do descarte de forma irregular, né? Não somente em lixões a céu aberto, mas também em lixões a céu aberto. Em seguida, fala aí 7,7 milhões de toneladas de lixo destinados a aterros sanitários. Logo na sequência da aula, nós vamos ver bem a diferença aí entre os tipos, né, de locais para destinar o lixo, né? A poluição por plástico gera mais de 8 bilhões de prejuízo à economia global, né? Levantamento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, indica que os diretamente afetados são os setores pesqueiro, de comércio marítimo e turismo. Então, quando a gente fala sobre um tema lixo, a gente pode expandir a nossa discussão para algumas questões. E um dos exemplos, né, que podemos expandir aqui é sobre essa questão econômica que envolve o lixo. E aqui ele dá como exemplo, né, os setores pesqueiro, o setor de comércio marítimo e o setor de turismo, certo? Para fechar o texto, o diretor executivo do WWF no Brasil, Maurício Voivodich, alertou sobre a necessidade de adotar medidas urgentes para reverter a situação. O próximo passo, para que haja soluções concretas, é trabalharmos juntos, por meio de marcos legais, que convoquem a ação os responsáveis pelo lixo gerado. Só assim haverá mudanças urgentes na cadeia de produção de tudo que consumimos, tá? Então, esse aqui é o texto motivador 1. Aqui, essa parte final aqui, desconsiderem que está errado essa colocação. Vamos ao texto 2, e um dos motivos de eu trazer, né, este tema para a nossa discussão hoje é isso aqui, tá? A gente tem um novo marco legal, né, um novo marco de saneamento que foi sancionado
neste ano de 2020, tá? No mês de julho, né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou nesta quarta-feira o novo marco legal do saneamento básico. O principal objetivo da legislação é universalizar e qualificar a prestação dos serviços no setor. A meta do governo federal é alcançar a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira, importante, 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% ao tratamento e a coleta de esgoto. E aí vocês vão me perguntar, Leonardo, mas o tema não é sobre lixo, né? Questão do descarte de resíduos e alternativas para esse descarte, sim, porque se vocês prestarem atenção nesse último parágrafo, diz o seguinte: o novo marco regulatório também prevê acabar com os lixões a céu aberto em todo o país. A previsão desse normativo para que se encerrem as lixões, aqueles que fizerem os planos municipais de resíduos, com prazo para 2024, e aqueles que não fizerem, em 31 de dezembro deste ano. Essa epidemia dos lixões, em praticamente 100% dos municípios brasileiros, precisa acabar, acrescentou Ricardo Salles, né, que é ministro. Então, vocês, né, a partir dessa leitura aqui, podem perceber que esse é um tema que, para o governo, parece importante. E, diante disso, não só para o governo, nós sabemos que é um tema importante de discussão, uma vez que está em nossa realidade, na nossa rotina, e é um problema, isso pode cair numa redação Enem, né? Só vamos fechar aqui a leitura do texto 2, vou dar continuidade aqui no nosso parágrafo 1. Hoje, no país, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada, e mais de 100 milhões não contam com serviços de coleta de esgoto. É importante salientar essas duas questões de água potável e de coleta de esgoto, porque quando a gente insere o lixo também aqui, nós temos o que chamamos de saneamento básico, né? Então, poderia ser uma redação um pouco mais aberta, né, mencionando a questão de saneamento básico, mas lembrando que a gente já teve uma aula sobre a questão da água, né, e lá eu mencionei alguns desses pontos. Aqui, né, justamente é para a gente delimitar mais essa discussão dentro de um eixo temático, dentro de um assunto chamado saneamento básico, aqui com o tema lixões, né, descarte de resíduos, certo? A meta, como marco, é garantir o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com tratamento de coleta de esgoto até 31 de dezembro de 2033. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a nova lei contribuirá também para a revitalização de bacias hidrográficas, a conservação do meio ambiente e a redução de perdas de água, além de proporcionar mais qualidade de vida e saúde à população, aquecer a economia e gerar empregos. Certo? Vamos ao texto 2, o texto 3, aqui é um texto publicado no site G1, tá? Falando aí sobre a poluição, né, por lixo doméstico na Baía de Guanabara, tá, no Rio de Janeiro. Esse é um tema, né, esse é um recorte dessa notícia que é algo que é recorrente no Rio de Janeiro, né. Vamos fazer a leitura aqui do texto 3. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, registrou um aumento significativo no recolhimento de lixo flutuante e plantas na Baía de Guanabara durante o período de isolamento social. No período entre os dias de 12 de março a 11 de maio deste ano, foram recolhidas 350 toneladas de detritos. No mesmo período do ano passado, foram retiradas 170 toneladas das águas. De acordo com o órgão estadual, o aumento no volume se deu por causa do maior índice pluviométrico este ano, e pelo aumento da produção de lixo durante o período de isolamento social. Então, é importante mencionar essa questão aqui, que é o aumento da produção de lixo, né? Ainda segundo o INEA, os resíduos seguem para as redes de águas pluviais, né, as águas da chuva, que desembocam nos rios, onde são barrados pelas ecobarreiras, tá? Atualmente, de acordo com o órgão, existem 17 ecobarreiras em funcionamento para evitar que o lixo se propague para a Baía de Guanabara. As plantas macrófitas aquáticas são vegetais como quaisquer outros e têm sua função na alimentação, proteção e filtragem da água. O problema é que, quando submetidas a processos de degradação, como, por exemplo, o despejo de esgoto, que fornece grande volume de nutrientes, podem se tornar uma praga, né, que justamente justifica o motivo pelo crescimento exacerbado dessas plantas.
aí no exemplo que ele dá. Destacou o biólogo Mário Moscatelli, né, citando como exemplo deste tipo de plantas gigogas. Então, esse texto 3 é para mencionar que é um problema, né, notório em grandes cidades, em pequenas cidades também, mas aqui a Baía de Guanabara, né, Rio de Janeiro, um ponto turístico importantíssimo no Brasil, no mundo, né, que tem um problema bastante importante. Aqui o texto 4, para fecharmos a leitura dos nossos textos motivadores. Ferreira Paula, né, ONG cria renda mínima para catadores durante a pandemia, notícia publicada no Globo em 2020. Esse texto 4 é importante porque ele menciona a questão dos catadores. Então, a gente, né, no texto 1, a gente falou um pouquinho sobre essa realidade e como o Brasil se insere num contexto mundial de produção de lixo, chamamos os maiores produtores, e ali depois, né, ele fala um pouquinho sobre, né, uma questão que é global também, que é a poluição por plástico, né, e os impactos econômicos disso, né. E aqui fechando com uma reflexão sobre que medidas são necessárias para que a gente converta essa situação. O texto 2, aqui fala um marco importante, né, que é o marco do saneamento em 2020, então esse é um tema que está aí sendo discutido, com o fechamento, né, prevê aí o fechamento de lixões a céu aberto em todo o país. Esse é um tema que a gente vai ver na aula, que já foi discutido em outros anos, com datas, né, passadas, que deveria ter sido acabado com os lixões, mas não aconteceu. Texto 3, então, encaminhando essa questão, né, de uma reflexão Brasil sobre um problema que é persistente, como na Baía de Guanabara, né, falando da questão das ecobarreiras e dos impactos biológicos disso, né, e aqui o texto 4 para fechar a questão dos catadores durante a pandemia, né, ainda que 90% do material reciclado do país sejam coletados pelos catadores, e aqui é importante salientar a importância, né, a importância desse público, né, desse grupo para essa coleta de material reciclado no Brasil. A categoria continua atuando na informalidade, sofrendo com a invisibilidade em relação às políticas sociais. Com a disseminação do novo coronavírus, a vulnerabilidade do grupo, que tira o seu sustento das ruas, ficou maior. O cenário levou a ONG Pimp My Carroça, que é uma ONG bastante conhecida no setor aí, que faz uma série de financiamentos coletivos, né, através de um site na internet. A pessoa vai lá, deposita um valor e contribui com a ONG que ajuda essa população, né. Aqui eles criaram uma campanha para justamente ter uma renda mínima para esses trabalhadores, por meio de financiamento coletivo. Portanto, a organização, que atua há 8 anos junto aos catadores de materiais recicláveis, arrecadou R$308 mil, pouco mais disso, né, que serão distribuídos aos profissionais já pela ONG. No total, foram mais de 2.000 pessoas que participaram da iniciativa, dessa vaquinha virtual. Além da renda mínima, a ONG atua em outras frentes durante a pandemia, com distribuição de kits de higiene, refeições e cestas básicas. Após levantar o valor, a ONG tem feito, né, uma varredura no banco de dados da instituição, que é criadora do aplicativo Catar Aqui. O AVP liga catadores a pessoas e empresas que desejam consultar serviços de reciclagem. Então, aí, o texto 4, para fecharmos a discussão inicial dessa proposta de redação, alternativas para o descarte de resíduos do Brasil. Aqui, o nosso trabalho de buscar palavras-chave para cada uma, né, das palavras-chave do nosso comando de redação, alternativas, descarte, resíduos e Brasil, né? Alternativas: caminhos, opções, possibilidades, escolhas, referências, optações, direções, tendências, orientações, maneiras, jeitos e modos. Descarte, rejeição, abandono, despojamento, despojo, refúgio, jogar fora. Resíduos: lixo, rejeito, sujeira, sujidade, impureza, entulho, detrito, despejo, resto, sobra. Brasil: nacional, estado, pátria, brasileiro, nação brasileira, brasilense e brasílico. Aqui, este último já conhecido da gente, certo? Então, para além da redação, novamente discussões necessárias. Tema aberto ou tema fechado, como eu mencionei, aqui estamos falando sobre lixo, que poderia estar dentro de um assunto chamado saneamento básico, que poderia estar num eixo temático, falando de desafios, né, de uma cidade,
desafios da sociedade e, enfim, de comportamento social, de certa forma, né? Aqui terei que fazer um recorte temático, como assim? Se caísse um tema como saneamento básico, se, no caso, um assunto, saneamento básico, vocês poderiam fazer um recorte para a questão do esgoto, para a questão do lixo, né, para a questão da água, né, da água potável, enfim. Aqui, como discutido lixo, especificamente, vocês não precisarão fazer esse recorte, porque já está feito o recorte, certo? Pessoal, só vou fechar a janela e ligar a bateria. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Acho que sim, né? Tudo certo, tudo certinho. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, esse é um exercício válido para qualquer tema, né, pessoal? Questionar esse comando de redação, que é algo que eu tenho feito com vocês. A importância da leitura dos textos motivadores, da coletânea e dos textos de apoio. Aqui, quando eu fiz a leitura dos nossos textos motivadores, meio que ele faz um encaminhamento, né? Ele faz, na verdade, ele levanta algumas opções de estratégias argumentativas, de argumentos, de indicações de argumentação para o texto. O nosso tema foi alternativas para o descarte de resíduos no Brasil. A nossa indicação argumentativa, lembrando o nosso tripé na leitura de comando de redação. A nossa indicação argumentativa aqui é alternativas, correto? Alternativas. O nosso eixo central, o nosso tema, digamos assim, é descarte de resíduos. É a nossa localização geográfica, Brasil. Então, esse é o nosso tripé de comando, certo? Nós temos uma indicação argumentativa que é alternativas, só que não é papel, né, ao longo de todo o desenvolvimento, vocês colocarem neste desenvolvimento as conclusões, né, as intervenções. Vocês deixam isso para, né, vocês podem deixar isso para o nosso parágrafo de conclusão. Ao longo do desenvolvimento, o que vocês vão fazer? Levantar argumentação, né, colocar dados, colocar estratégias argumentativas, colocar a opinião de vocês, mencionando que este é um problema que persiste e que lá na conclusão vocês vão fazer algumas intervenções que vamos ver na aula de hoje. Então, estamos falando de resíduos. Resíduos aqui é o nosso eixo central de discussão. Saneamento básico é o nosso assunto, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, as ODS, aqui, na verdade, este tema, né, ele se encaixa em diversas questões aqui. Então, pode se encaixar no objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis, né? Pode aí encaixar no objetivo 14, que é vida na água, uma vez que eu trouxe em um dos exemplos dos textos motivadores a questão do plástico, e veremos na aula alguns impactos da questão do plástico para essa vida na água, né? Vida terrestre também não deixa de ser interligado com o objetivo de desenvolvimento sustentável, né? Temos aqui questão aí de água potável e saneamento, também permeando esse tema, né? De certa forma, digamos que questão de consumo, né, e produção responsável, então, temos algumas questões relacionadas ao consumo, né, e, né, por consequência, maior produção, menor produção de lixo, né? Digamos aqui que a gente tem algumas questões de economia envolvidas com esse tema, né? Até podemos inserir a questão do lixo, né? Na questão de energia limpa e acessível, a gente tem como produzir energia a partir do lixo, e vou dar um exemplo na aula de hoje. Ainda se poderia mencionar a questão de saúde e bem-estar, uma vez que a gente tem a questão do lixo e, por exemplo, né, em alguns cenários, uma maior probabilidade de que algumas doenças ocorram, né? Então, assim, é um tema que tem uma articulação com outros temas, com outros assuntos, com outros eixos, eu diria. E por isso é uma importância, né, de trabalhar. Saneamento básico, tá? O que é o saneamento básico? Como eu já mencionei, é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, tá, pessoal?
prevenir doenças e promover saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o saneamento é um direito assegurado pela Constituição, definido pela Lei 11.445 de 2007, como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Bastante amplo, saneamento básico, né? O que a nossa Constituição especificamente diz sobre isso? No artigo 225, que eu já trouxe em outras aulas, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, né, para as presentes e futuras gerações, que aqui entra um pouquinho no conceito de sustentabilidade da Organização das Nações Unidas, né, preservar para as presentes e futuras gerações, né. Justamente aqui, o conceito de sustentabilidade para a ONU, né, desenvolvimento sustentável é definido como aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então, Léo, poderia citar a questão de sustentabilidade num tema como lixo? Sim, poderia ser um repertório. É importante distinguir duas palavras, né, que é resíduo e rejeito. No nosso tema, a palavra resíduo aparece, né? É tudo aquilo que sobra de determinado produto, seja sua embalagem, casca ou outra parte do processo que pode ser reutilizado ou reciclado. Já o que é rejeito? É um tipo específico de descarte, aquele para o qual ainda não existe nenhuma possibilidade de reaproveitamento ou reciclagem, né? Poderíamos considerar aqui, queridos e queridas, na questão de rejeito, né, um exemplo mais objetivo. Por exemplo, uma fralda de uma criança, né? Ela não tem como reutilizar ou reciclar isso, né? Mas aqui, como a gente está tratando de um tema que é descarte de resíduos, quando fazemos a separação do lixo, na verdade a gente está, né, fazendo isso, né, distinguindo o que é um resíduo do que é um rejeito, né? Então, só para delimitar essa discussão antes da gente continuar a aula, né? Alguns tipos de lixo, tá? A gente tem aí, ó, o lixo domiciliar, o lixo comercial, o lixo industrial, o lixo público, o lixo radiativo, o lixo espacial, o lixo eletrônico, o lixo especial, alguns tipos, né? Pilhas, baterias, embalagens de insumos agrícolas, combustíveis e medicamentos, e o lixo hospitalar, tá? Que precisa passar por uma incineração. Então, aqui 9 tipos de lixo, né? Léo, nessa redação, né, alternativas para o descarte de resíduos, qual dos tipos de lixo ele está mencionando? Né? Na verdade, não especifica. Então, vocês poderiam abordar mais de um tipo. É claro, a tendência, a maior produção, né, do dia a dia é a questão do lixo domiciliar. Mas há uma grande produção também dos outros tipos de lixo, né? Então, vocês poderiam abordar, sim, lixo comercial, industrial, o lixo público, né, que não deixa de ser um descarte também pessoalizado, o radioativo, o espacial, o eletrônico, o especial e o hospitalar, certo? Há uma ordem de prioridade na geração de resíduos, então, o primeiro passo, e vocês poderiam discutir isso nesse tema, que é a não geração dos resíduos em primeiro lugar, né, depois a redução, né, de resíduos, a reutilização, a reciclagem, né, o tratamento e a destinação final, tá? Então, aí, ordem de prioridade de geração de resíduos. É claro, o ideal seria não gerir tanto resíduo. Há, inclusive, algumas iniciativas que visam aí, reduzir a não geração de resíduos. Vocês devem lembrar de algumas, vocês devem saber de algumas, talvez vocês utilizem algumas. Então, não geram resíduo, né? Logo na sequência, a questão de redução, a questão da reutilização, a questão da reciclagem, tratamento e destinação final. Então, aí temos 6 passos, 6 ordens de prioridade de geração de resíduos. No Brasil, tá, vamos começar a nossa discussão aqui sobre o Brasil, a Abrelp, tá, que é uma entidade importante em relação a isso. Vou trazer uma pesquisa que elucida, que demonstra, que nos esclarece um pouquinho essa questão do lixo no Brasil. Aqui, nos últimos anos, houve uma melhora
quantitativa e qualitativa na cobertura de coleta de lixo no Brasil. Tá? Quantitativa em quantidade e em qualidade, né? O avanço, contudo, foi bem menor do que o necessário. Há uma grande quantia de pessoas não atingida por serviços de coleta. Aqui já poderia ser um dos tipos de argumentos de vocês, né? E o setor apresenta déficits consideráveis em relação à oferta de coleta seletiva. Então, não só a questão da coleta, mas a coleta seletiva, né? Recuperação de materiais e disposição dos resíduos sólidos. Segundo aí o panorama de resíduos sólidos de 2018-2019, já vou falar dele na sequência, produzido pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, a ABRELP, foram gerados no Brasil aí 78 milhões de toneladas de resíduos. Desse total, 92% foram coletados, ou seja, 8% não foi, o que demonstra aí, né, que há uma parcela que não tem acesso aí à nossa coleta. Uma pequena melhora em relação ao ano anterior, já que a produção de lixo aumentou 1% e a coleta aumentou 1,66%. A expansão foi comum em todas as regiões, menos o Nordeste. Poderia ser um outro argumento essa discrepância aí, né, de oferta. Os resíduos coletados em 2018, 59,5% receberam destinação adequada nos aterros sanitários, uma melhora aí de 2,4% em relação a 2017. Um ponto importante, só nessa leitura que eu fiz, é uma pergunta, né? Se de fato está sendo destinado a locais apropriados. E vimos que não aqui. Vocês devem saber isso, né? Coleta seletiva de lixo, a gente diferencia por cores, né? Então, a gente tem o metal em amarelo, o vidro em verde, o plástico em vermelho, papel em azul, o orgânico em marrom, resíduos perigosos em laranja, madeira em preto, não recicláveis em cinza, radioativos em roxo e resíduos ambulatoriais em branco. Essa aqui é só uma diferenciação básica para vocês. Se fala muito sobre a política do 5R, né? Essa política aí de desenvolvimento sustentável, que eu já falei ali um pouquinho em relação àquela ordem de prioridade de resíduos na geração, né? E aqui eu falo aqui um pouquinho sobre repensar essa questão, né? Reutilizar quando possível, reduzir, né? Recusar e reciclar, né? Então, são questões que vocês poderiam abordar no texto de vocês, uma vez que o texto é sobre lixo, né? Então, qualquer um dos 5 itens, vocês poderiam pegar os 5 itens, ou talvez pegar um dos itens, porque o tema não é alternativas para o descarte de resíduos no Brasil, isso. Uma das alternativas não é repensar, né? Então, nesse primeiro quadro aqui, não é repensar o processo, né, socioambiental de produção, por exemplo, e repensar a questão do consumo. Não é também reduzir, né, desperdiçar menos e consumir só o necessário, de recusar, evitar o consumo exagerado e desnecessário, de reutilizar, né, de reciclar. Vocês poderiam pegar um desses e, né, expandindo no desenvolvimento, ou pegar todos, ou pegar 2, são livres para escolher. Onde é que vai o lixo? A gente tem 3 destinos básicos, né, que é o lixão, o aterro controlado e o aterro sanitário. Há algumas diferenças, obviamente, né. Os lixões, né, que tem como objetivo do novo marco legal que eles sejam, né, extintos, né, que eles acabem, né, de receber novos lixos, mas continuam existindo, né. Os lixões são aterros que recebem resíduos a céu aberto, sem tratamento adequado do lixo. Isso quer dizer que nos lixões, resíduos vindos de residências, comércio, indústria, até os hospitais são jogados livremente, né. Além disso, são locais sem controle de entrada e saída de pessoas, ou seja, qualquer um pode acessar o terreno quando desejar. E aqui abre um outro ponto de discussão que seria possível, que era sobre saúde, né. Alternativa, eu preciso, talvez, migrar desse lixão para um aterro sanitário, porque uma das questões é essa entrada facilitada e que muitas vezes pode gerar, ainda que ele seja algo importante para algumas pessoas que dependem disso, que trabalham com isso. A gente vai ver um exemplo de um lixão famoso no Brasil, né, que teve que ser fechado, e algumas questões sobre isso. Mas, enfim, existe também uma população que depende, né, disso,
e o que poderia ser feito também para essa população se você extinguir, por exemplo, o lixão. Então, há mais de uma possibilidade, se vocês forem abrindo a cabeça nessa argumentação, né? O aterro controlado, que é um intermediário entre o lixão e o aterro sanitário, né, geralmente cercado, com entrada restrita. Os resíduos são despejados, recebendo uma cobertura de terra. Em geral, não tem impermeabilização do solo, nem tratamento de chorume gerado, tampouco licenciamento ambiental. É importante mencionar aqui, quando a gente fala sobre que não tem impermeabilização do solo, né, e nem tratamento do chorume gerado, tampouco licenciamento ambiental, porque uma das questões que se fala muito é sobre contaminação de lençóis freáticos. Não é algo que eu trouxe na aula especificamente, mas é uma consequência. Lembrando que vocês sempre podem trabalhar com causa e consequência no parágrafo de desenvolvimento. Uma das consequências é justamente essa possibilidade de contaminação de lençóis freáticos, né? O que justifica também a gente migrar para um aterro sanitário. Ó. Os aterros sanitários seguem regras de Associação Brasileira da Lamatex, da ABNT, nem os terrenos são preparados e impermeabilizados com mantas, né? Porque a gente pergunta, mas qual é o grande objetivo da gente impermeabilizar o solo? É esse, né? Um grande motivo é esse. Tem chaminés para escape dos gases, ó, sistema de drenagem de chorume e nivelamento da terra. A cobertura do lixo é feita com terra e licenciamento ambiental. Tá? Então, o ideal seria migrar para cá e não ficar no lixão, no aterro controlado, certo? Aqui, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, a gente tem aqui a questão do chorume no lixão contaminando o lençol freático, né? Aqui também, no aterro controlado, né, lençol freático e chorume, já aqui não, né? A gente tem uma camada de lona e argila, a gente tem um tratamento do chorume, a gente tem a possibilidade aí, ó, na captação e queima de metano, inclusive para geração de energia, é possível, tá? Então, ó, 50% dos municípios brasileiros com lixão, 50%, 22% com aterro controlado e 27% com... na verdade, aqui eu acho que ele errou, né? Seria aterro sanitário e aqui aterro controlado, né? Certo? Também uma última imagem, só para vocês entenderem, né, as possibilidades de destino, a definição disso, os impactos ambientais, né? Eu falei ali do lixão, que seria esse primeiro, né, o aterro controlado e o aterro sanitário, aqui. A gente tem a questão da incineração, e eu dei um dos exemplos, né, que é a questão dos lixos hospitalares. E ainda a gente tem a questão da separação e reciclagem, que é muito importante, e a questão da compostagem e biodigestão, né. Quando eu estava fazendo a leitura do texto motivadores sobre a geração de energia, uma das possibilidades é isso, a biodigestão, né, utilizada aí muito no ambiente rural, né. Podemos não, nós falaremos sobre isso daqui a pouco, tá? A compostagem é bastante utilizada em casas, assim, as pessoas fazem, né? Algumas pessoas fazem essa compostagem, né? Certo? Não vou me alongar aqui nessas questões de diferenciação, porque provavelmente vocês já estudaram isso em geografia, provavelmente, né? Biologia e tal. Lixões, né? A média nacional é bastante inferior à dos países na mesma faixa de renda, onde 70% do lixo recebe a destinação correta. Em 2010, né, a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos, né, a PNRS, vou chamar aqui dessa política de PNRS. Estabeleceu até agosto de 2014 o país deveria estar livre dos lixões. Então, quando eu mencionei lá que a gente deveria estar livre, é isso. Né? Esse novo marco de saneamento básico de 2020, ele coloca uma nova data, né? Mas já deveríamos estar sim, né? Cerca de 8% do lixo produzido no Brasil, como a gente já viu no outro dado, né, ainda não é sequer coletado. Então, cerca de 8% da população aí, não tem essa coleta, né? E 40% do lixo que é coletado é descarregado em lixões. Naquele gráfico a gente tinha visto o número de 50%, né, que ele dá um pouquinho mais abaixo de 40%. Essa realidade, em cerca de 3 mil dos mais de 5
1.500 municípios do país. Se a gente somar aterro com aterro sanitário, nós tínhamos uma soma ali, né, vamos voltar aqui, de 50% com 22%, isso aqui dá 72%, né, restando aí 27% para o aterro controlado, quase fechando 100%. Aqui está um comparativo, né, que traz, né, que corrobora o nosso texto motivador 1, o Brasil em quarto lugar no total de plástico gerado, né, de lixo gerado. Aqui ele traz o plástico, né, na matéria 1, se não me engano, era lixo em si, né, não tenho certeza se ele especificava que era plástico na notícia. Total incinerado, total reciclado e relação produção e reciclagem, tá? Olha só a relação produção e reciclagem, como o Brasil está abaixo em relação aos outros países, tanto os que geram mais lixo, quanto os que geram menos lixo em relação ao Brasil. Tá? Então, o Brasil recicla muito pouco o seu plástico. Né? Vocês vão me perguntar os motivos. Já que o tema é alternativas para os resíduos, Léo, qual seria uma das possibilidades de reciclarmos o plástico? Ou por que se não recicla o plástico? Porque tu me falou, se eu tenho uma redação que é alternativas, não devo, ao longo do meu desenvolvimento, expandir essa intervenção, né? Não faria muito sentido ter uma redação excessivamente resolutiva, né? Eu tenho que levantar os problemas de uma dissertação argumentativa. Isso. Então, por que a gente não recicla o plástico? Uma das questões é econômica, financeiramente. Não é viável, e a gente já vai ver daqui a pouco isso. Em relação aos recursos aplicados, em 2017, houve uma queda de 1,47% em 2018, quando se consideram os serviços como varrição e limpeza, manutenção de parques e jardins e limpeza de córregos, a queda ainda é maior, 2,7%. O mercado de limpeza urbana movimentou em 2018 1,3% menos recursos que em 2017. Isso refletiu na redução na força de trabalho, o setor representou cerca de 5 mil postos, uma diminuição de 1,4% em relação ao ano anterior. Por que eu estou fazendo essa matéria que fala sobre a redução de recursos aplicados numa limpeza, né, urbana? Porque se a gente está falando de lixo, a gente também está falando desses profissionais que trabalham, principalmente a nossa coleta, né? Vocês percebem quando a gente vai abrindo a cabeça para as inúmeras possibilidades com um tema que fala sobre lixo, né? Não é possível abordar. Uma das possibilidades é justamente mencionar essa questão dos trabalhadores, né, que eu já trouxe no texto motivador 4 e que fala um pouquinho também sobre os recursos aplicados. Uma das dificuldades similares de outras áreas-chave, como saneamento básico, está no fato de a gestão ser de titularidade dos municípios. A grande maioria é pequena e não consegue fazer uma gestão de maneira isolada. Tá? O resíduo de saúde é uma outra questão bastante delicada, né, que merece atenção especial. Aqui, né, os números disponíveis são parciais, mas mostram que um volume considerável não tem destinação correta, que é bastante perigoso, né, pessoal? Em relação à separação do lixo, por que as pessoas não separam lixo, né? E quantas pessoas não separam lixo no Brasil? O percentual de pessoas que separa lixo para reciclar em suas casas, descartas, aparelhos eletrodomésticos velhos de forma correta, cresceu nos últimos 6 anos. Segundo o levantamento, 55% da população fazia a separação dos resíduos em suas residências ante 47% em 2017. Ainda assim, é um número que poderia aumentar, né? A gente tem 47% em 2013 e aqui 55%, então cabe aí um aumento. Né? A região sul é que tem maior contingente, né? Quando questionado sobre, olha aqui, as dificuldades para reciclar, 23, falta de hábito ou esquecimento, enquanto 25% aponta aí, ó, falta da coleta seletiva em suas ruas, bairros ou municípios. Provavelmente, né? Vocês conhecem alguém, ou talvez na casa de vocês não tenha coleta seletiva. Ou tenha, mas um pouco, talvez tenha um outro dia da semana. Isso também faz com que vocês não façam a reciclagem. Outros sinais positivos da pesquisa. Sempre quando eu estou fazendo essa leitura, é claro, vocês têm que pensar assim, bom, de que forma eu posso utilizar isso como argumento? Será que eu acho interessante utilizar esta questão que o Léo está mencionando como argumento? Outros sinais positivos da pesquisa. 1 em cada 3 brasileiros está disposto a pagar mais por
produtos fabricados de maneira ecologicamente correta, né, ambientalmente correta, ou seja, com baixa emissão de poluentes e resíduos. 1 em cada 3 aqui, tá? 36% pagariam mais caro por alimentos orgânicos e 37% pagariam mais caro por produtos de origem animal que minimizem o sofrimento animal, né? A gente teve uma aula que a gente falou sobre agricultura familiar, né? Que é um pouco dessa questão aqui. Ainda mais uma pesquisa sobre que menciona aí, porque reciclamos poucos, aqui do Ibope de 2018, né, que fala aí que 66% da população sabe pouco ou nada sobre coleta seletiva e 39% não separa o lixo. Outro levantamento, este de 2019, feito pelo Instituto Ipsos, revelou que 54% dos brasileiros não entendem como funciona a reciclagem em sua região. No restante do mundo, esse índice é 47%. Então, o Brasil, com índice um pouquinho superior. Falta informação também sobre o que é reciclável ou não. Embalagens de salgadinho e balas, por exemplo, são feitas de um plástico muito mole que tem pouco valor comercial, é isso que eu estava dizendo. Já as embalagens sujas perdem a capacidade de reaproveitamento. É preciso lavar o pote de iogurte antes de jogar na lixeira. Óbvio, né? E se o rótulo é impresso diretamente na embalagem, como os potes margarinos, a tinta do material impede a reciclagem. Olha só que informação interessante. Na outra ponta, porém, existe um desinteresse político-industrial, aqui poderia ser um argumento, no tema pela falta de vantagens econômicas da reciclagem, tá? Porque o tema é alternativas, então vocês podem dizer que isso é um problema, né, que essa questão aqui é um problema, e lá na intervenção vocês estimularem esse público a inserirem a reciclagem, né, num viés político ou num viés industrial, pensando, por exemplo, no meio ambiente, ou pensando aí no menor custo, né, mesmo que ínfimo, na visão deles, para os seus negócios. Enquanto algumas embalagens têm logística de reaproveitamento consagrada, como produtos de aço, alumínio e papelão, outras descartadas pela falta de retorno econômico, como plástico, né? E o plástico é um problema bastante grande, a gente vai ver uma imagem daqui a pouco, vocês vão ver isso aí. E uma das explicações para o Brasil ser um dos maiores recicladores de alumínio do mundo, alumínio, né? Alumínio. E a lanterninha quando tudo é plástico. Então, o Brasil recicla muito alumínio, pouco plástico. Segundo sempre, 1 kg de alumínio é vendido por 3,7, em média, já a mesma quantidade de garrafa PET, rende, no máximo, 1,80, quase, né? Na verdade, um pouco menos que a metade que o quilo de alumínio. Temos uma Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, né? Lei 2305. O que ela prevê, né? Algumas coisas, né? Prevê, ó, prevenção e redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável, né? Esse viés de consumo sustentável poderia ser abordado também, né? Que era naquela política dos 5 R's, né? E um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, digamos, né? Léo, como é que eu poderia inserir essa política nacional? Olha, uma estratégia introdutiva, uma estratégia argumentativa para o texto de vocês poderia ser utilizado. Ah, Léo, mas isso não acontece sempre, né? Já demonstrou através de dados que isso é um problema. Inclusive, é possível colocar dados no fim do desenvolvimento para corroborar no tópico frasal ou o argumento, né? Isso. Então, eu poderia dizer que há uma ineficácia em promover essa política? Isso. Exatamente. Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos. Ó. Então, devemos, né, compartilhar essa responsabilidade. Fabricante, importador, distribuidor, comerciante, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na logística reversa dos resíduos em embalagens pós-consumo e pós-consumo. Nas embalagens pós-consumo e pós-consumo. Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões, que não foi eliminado, isso aqui é de 2010, então vocês podem ver que não deu muito certo nesses 10 anos. Institui instrumentos de planejamento dos níveis nacional, estadual, micro-regional, intermunicipal, metropolitano e municipal.
Então, vocês poderiam abordar também essa questão de distribuição de responsabilidade, né? Além de impor que os particulares elaborem seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Também coloca o Brasil em patamar de igualdade dos principais países desenvolvidos no que concerne ao marco legal e inova a inclusão de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na logística reversa quanto na coleta seletiva, tá? Matéria do Jornal da USP. Aqui, então, eu trouxe alguns objetivos, tá? São 15 objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, em seu artigo 7º, tá? Por exemplo, ó, aqui, ó, proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Então, um dos aspectos consequenciais, né, de consequência que eu disse é a questão de saúde pública, né, poderia se abordar também qualidade ambiental. Aí vocês percebem a intersecção desse tema lixo, né, o saneamento aqui, com outros temas, né, como saúde e ambiente, ou outros assuntos, como vocês quiserem chamar. Aqui fala um pouquinho, ó, sobre a política dos 5 R's, né, que a gente pode utilizar. Estimula a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo, né, tecnologias limpas, como forma de minimizar o impacto ambiental, redução do volume da periculosidade dos resíduos perigosos, incentivo à indústria da reciclagem, gestão integrada de resíduos sólidos, articulação entre esferas do poder público e dessas com o setor empresarial. Então, poderia se discutir também aqui uma parceria público-privada para esse tipo de problema, talvez, né? Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos, regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana dos manejos de resíduos, né? Temos aí, ó, a nona, né? Prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados e recicláveis, bens, serviços e obras que consideram critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. 12. Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Tá? 13. Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto. 14. Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e o reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético. E o 15, para fechar, estimula a rotulagem ambiental ao consumo sustentável. Então, aqui, pela nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, há uma série de itens que poderiam ser abordados em seu artigo 7º sobre o problema. Léo, mas isso não acontece em totalidade. Entra uma possibilidade de argumento como a ineficácia do Estado ou a ineficácia das leis aqui. Não basta a existência delas, né? Novo Marco Legal de Saneamento Básico, 2020. Aqui eu trouxe o novo Marco Legal, um dos objetivos de eu trazer esse tema para discussão, né? Como a gente fez a leitura lá no texto motivador, né? O prazo dos lixões era até 2014, passamos. Não, esse novo marco, né? Segundo essa especialista, a nova lei não faz grandes modificações nas diretrizes já previstas, tá? Mas torna os prazos abrangentes para o cumprimento da meta, tá? De eliminar os lixões. A principal mudança é capitais e região metropolitanas têm até 2 de agosto de 2021, cidades com mais de 100 mil habitantes até agosto de 2022, cidades entre 50 e 100 mil habitantes até 2023 e cidades com menos de 50 mil habitantes têm até 2024. Então, aqui, basicamente, se faz uma diferenciação de tamanho por cidade, de tamanho de cidade e prazo para o fim dos lixões. Isso seria uma questão interessante, um aluno que citasse a questão do marco legal e essas diferenciações aí seria provavelmente um aluno bastante diferenciado. Economia, tá? Os impactos econômicos disso, né? Aqui eu falo um pouquinho mais sobre saneamento, né? A expectativa é que a universalização dos serviços de água e esgoto reduz aí em 1,45 bilhão os custos anuais em saúde, tá? Um dos impactos que eu falo bastante é sobre o impacto disso na saúde, tá? Além disso, a cada R$1 de investido em saneamento deverá ser gerada uma economia de 4 com a prevenção de doenças causadas pela falta de serviço. Então, assim, a gente tem uma economia, né, dos custos em si, e a gente tem uma economia, né, que é uma consequência, né,
que é uma consequência. O plástico, tá? Sem o manejo correto, os resíduos podem cair em rios e córregos, né? Aqui tem uma imagem, só para vocês entenderem um pouquinho sobre o problema que eu trago. Aqui é uma ilha de lixo no Pacífico, tá? Então, essa é uma matéria do BBC, a fotógrafa, né, Caroline Power, que demonstra aí, né, uma ilha, tá? Uma ilha de plástico no Pacífico, tá? Um estudo publicado em 2016 no período Science, né, no periódico Science of the Total Environment, estima que 80% do plástico do oceano vem de lixo gerado em áreas terrestres, tá? Apenas 20% são marítimas. Como é que esse plástico chega lá? E eu falei também da questão econômica, né? Não à toa existem algumas ilhas de plástico no Oceano Pacífico, com tamanho equivalente aí 2 vezes o território da França. A poluição do plástico afeta aí não só, a gente não está falando especificamente da água, né, mas a qualidade do ar, do solo e sistemas de fornecimento de água. Tá? Os impactos diretos estão relacionados à não regulamentação global do tratamento de resíduos de plástico, ingestão de micro e nanoplásticos invisíveis aos olhos, e não sabemos, né, talvez a gente não vê isso aí na nossa rotina, né, os impactos desse uso de plástico na saúde do indivíduo. Não sei daqui a quantos anos a gente vai ter também noções mais claras sobre isso. Contaminação do solo com resíduos. Apesar de ainda haver poucos estudos sobre o impacto da gestão de plástico para seres humanos e outras espécies, a OMS declarou em 2018 que entender os efeitos do microplástico na água potável é um passo importante para dimensionar o impacto da poluição de plástico em humanos. Então, aqui está a imagem, só para ilustrar um pouquinho do problema. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho de dados do Brasil, né? Não quero que vocês, né, decorem todos eles. É claro, um aluno que utiliza uma pesquisa sólida e recente numa redação, é claro que é um aluno que se diferencia, né? Mas não espero que vocês vão decorar todos os dados. Eu só quero demonstrar um pouco da nossa realidade e alguns pontos que vocês poderiam argumentar. Tá? Então, falaremos aqui desse panorama de 2018 a 2019, que fala um pouquinho sobre a geração de resíduos, então. Em 2018, a gente teve um crescimento em relação a 2017, né, 0,32%. A geração per capita também aumentou um pouquinho aí, em 0,38%. Esse panorama, né, ele compara 2017 com 2018, é o último lançado aí na Steam, até o momento que estou fazendo essa aula. O volume coletado cresceu mais que a geração, tá? Então, esse é um ponto positivo, olha só. O volume coletado cresceu mais que a geração. Então, poderia fazer um confronto argumentativo, que talvez poderia. Então, tivemos aqui a coleta de 1,66 de crescimento e 1,27 per capita. Com exceção do Nordeste, né? Lembra que eu tinha mencionado isso. Tá? Aqui, ó, a quantidade de, né, resíduos sólidos, né, coletados nas regiões brasileiras, tá? É claro, né, a gente tem, por exemplo, o Sudeste com maior coleta, né, depois temos aí o Nordeste, depois o Sul, depois o Norte, depois o Centro-Oeste, perdão, e depois o Norte, certo? E em 2018, né, tivemos aí um pouquinho de crescimento aí no Sudeste. O único, digamos, que não cresceu aqui foi o Nordeste, né, neste estudo, né, 43.763 toneladas dia, hein? Muita coisa, né? Participação das regiões no total, né? Então, a gente tem aqui a região Sudeste, vou utilizar os dados de 2018, tá? 53,2%. Temos depois a região Norte, com 22%, região Sul, com 10,8%, Centro-Oeste, com 7,5%, e o Norte, com 6,6%. Então, poderia ser uma abordagem aqui também, essa diferenciação, né, de coleta, né? Aqui ele está falando de coleta. Índice de cobertura de coleta, então a gente tem o total do Brasil, né, a gente tem 92%, a gente tem aí 8% de lixo não coletado, esse seria um dado que vocês poderiam citar, tá? Norte, 81,31%, Nordeste, 81,08%, Centro-Oeste, 93,78%,
Sudeste, 98,07%, e Sul, 95,46%. Então, a gente tem aqui o Sudeste como índice de cobertura maior, tá? Temos o Sudeste liderando. Depois, temos a região Sul, depois a região Centro-Oeste, depois a região Norte, e por fim, a região Nordeste, em relação a esse índice de cobertura de coleta, né? Coleta seletiva, tá? Quais municípios, distribuição de municípios com iniciativas de coleta seletiva. Então, novamente, temos uma diferenciação. Percentualmente, temos o Brasil com 71%, 73,1%, perdão. Depois temos a região Sul, depois temos a região Sudeste, depois temos a região Norte, depois temos a região Nordeste, depois temos a região Centro-Oeste, tá? A pesquisa permite estimar que quase 3/4 dos municípios brasileiros fazem algum tipo de coleta seletiva, 3/4, tá? Em muitos deles, porém, as atividades são incipientes ou não abrangem todos os bairros. Léo, poderia argumentar isso no texto? Sim. Sim. Quantidade de municípios com iniciativas de coleta seletiva. Tá? Aqui é só para demonstrar quantos municípios por região do Brasil possuem iniciativas de coleta, né? Disposição final de resíduos sólidos urbanos. Tá? Das 72,7 milhões de toneladas coletadas no Brasil em 2018, 59,5% tiveram a disposição final adequada, uma expansão de 2,4%. Porém, unidades inadequadas como lixões e aterros controlados ainda têm participação significativa, 23 e 17, respectivamente. Um elevado potencial de poluição ambiental e impactos negativos à saúde. Então, vocês poderiam abordar uma alternativa, que é a substituição, por exemplo, desses lixões e aterros, visando aí a redução de poluição, por exemplo, e visando a redução de impactos negativos à saúde. Uma opção. Né? Disposição final coletada no Brasil, então a gente tem toneladas, né? O aterro sanitário, né? Aparecendo com bastante frente em relação ao aterro controlado, né? E o lixão. Vocês lembram dos 3 tipos que a gente tinha visto? Lixão, aterro sanitário, aterro controlado. Os 3 tipos e a diferença entre eles. E os impactos disso no meio ambiente. Não lembrem disso. Quantidade de municípios por tipo de disposição final adotada. Tá? Então, a gente tem aí também uma diferenciação, né? Aterro sanitário, aterro controlado e lixão, tá? Vamos ver aqui, a gente tem no sul 42, né, lixão. 1.040 aterros sanitários. Então, a gente vai aqui, por exemplo, o norte tem uma pirâmide bem invertida em relação a isso. Ele tem 93 aterro sanitário e tem 247 lixão. O aterro controlado com 110 aqui e 109 aqui. Né? Só trouxe uma comparação. Então, poderia se diferenciar, Léo, os estados, né, as regiões do Brasil, essa diferenciação? Poderia. Né? Poderia. Os recursos aplicados na gestão, né, na coleta foram aplicados 10 bilhões por ano, média de R$4 por habitante ao mês. Inclusive, tem alguns países que cobram, tá, a coleta. Né? A gente tem aí o valor por habitante, né, por estado, em média, por região, em média. Recursos aplicados nos demais serviços de limpeza urbana. Tá? Aqui, os valores aí por outros serviços, né, como serviços de varrição, capina, limpeza, manutenção de parques, jardins, limpeza de córrego, etc. Né? Alguns empregos diretos, a gente tem que, né, poderia avaliar isso em algum parágrafo sobre os empregos gerados. Né? Houve uma retração aí, como a gente vê, tá? Maior no setor público, 2,8%, do que no privado, de 0,3%. Olha só, 332 mil, né, o número aí de pessoas formalmente empregadas na área.
Mercado de limpeza urbana, tá? Que envolve também muitos bilhões ao ano, tá? Relativa estabilidade no norte, mas as demais regiões o declínio ficou claro. Então, a gente teve um declínio aí nesse mercado de limpeza urbana, que poderia ser abordado? Poderia. Geração per capita nas regiões, tá? Geração, né? Quais são os estados que mais geram, né? Sudeste, diferentemente das demais regiões, produz resíduos em proporção maior que a sua participação na população brasileira. Concentra 42% dos habitantes, mas gera 50% dos RSU, com índice per capita aí, cada pessoa produzindo em média 1,23 kg dia. Tá? O volume total coletado pelas cooperativas e associações de catadores, poderia se abordar também essa questão de cooperativas e associações de catadores. Papel é o que é mais coletado. Depois vem o plástico, vem o vidro, outros metais, o alumínio, orgânicos e outros materiais. Então, o papel aí é o foco maior, né? Depois o plástico, depois o vidro, depois outros metais, alumínio, orgânicos e outros materiais. Volume de materiais recicláveis coletados pelo programa Dê a Mão para o Futuro, tá? 116.610 toneladas, tá? Também aí bastante volume coletado, né? O foco aí desse programa é a inclusão social a partir de geração de emprego e renda para os catadores de materiais recicláveis, tá? Então aqui ele diferencia um pouquinho ano a ano, tá? Olha, aqui diz aqui, a recuperação de 22% das embalagens pós-consumo coletadas no mercado pelas empresas participantes do programa, movimentando cerca de 62 milhões, que é um número bastante considerável, né? Volume de materiais recicláveis coletados pelas cooperativas e associações de catadores acompanhadas pelo ANCAT, tá? Aqui eu já trouxe, né? É o mesmo gráfico, tá? O mesmo gráfico anterior. Aqui, então, trouxe alguns dados, isso aí ficou um pouquinho, né, mais denso ali, mas é importante vocês terem uma base do tema. Aqui eu trouxe uma imagem, tá, novamente, Rio de Janeiro, não a Baía de Guanabara, mas a Praia de Ipanema, uma matéria aí, uma foto da Reuters, que fala sobre o lixo, né, que acaba, né, distorcendo um pouco a imagem que vemos no fundo, né. Os catadores, isso aqui é algo que eu acho que poderia ser abordado na redação também, né? O público que trabalha, né? Responsável, como a gente viu na matéria, por 90% da reciclagem, e aí o impacto da pandemia Covid, né? O que isso impactou né, principalmente nessa população, né? Devido ao fechamento de estabelecimentos e medo da contaminação, milhões de catadores de todo o Brasil deixaram de trabalhar e ficaram sem renda. Eduardo trabalha como catador há 30 anos e representa o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Ele conta que a maioria dos colegas passam a depender de auxílio do governo, tá? Aqui é uma foto do Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Jardim Gramacho né, era o maior lixão a céu aberto da América Latina. Tenho quase certeza desse dado. Que é uma matéria do El País, Ariel Subirá, 2017. O Jardim Gramacho ficava, né, não tão longe aí de uma região de praia no Rio de Janeiro, né? Então a gente tem essa desigualdade bem presente com isso, mas ele foi fechado, né, por conta das Olimpíadas do Rio. Porém, muitas famílias, né, e ainda continuam com acesso, eu acho, nessa região, tá? Então, eu só trouxe essa imagem para a gente refletir um pouco sobre essa questão dos catadores e de toda uma população, né, que aqui a gente vê crianças, né, mas, querendo ou não, em torno desse ambiente, e a questão de renda também, então acho que isso seria uma discussão um pouco mais complexa para vocês fazerem, claro, mas seria uma opção, né? A questão do lixo eletrônico seria... poderia cair, Léo, a questão do descarte do lixo eletrônico, poderia ser um pouco mais específico o tema, né? Não só em resíduo, mas resíduo eletrônico, né? O Brasil aparecendo aí, né, nessa matéria aí de 2012, aparecendo aí
né, atrás dos Estados Unidos, atrás da China, atrás do Japão, atrás da Alemanha, atrás da Rússia. Então, aparecendo aí em sexto lugar, né, com o mesmo número do Reino Unido, ultrapassando, por exemplo, países como França, Austrália e África do Sul, em milhões de toneladas, tá? Em quilo per capita, ó, 7,1 quilos per capita, tá? Em milhões de toneladas, 1,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico, né? Quais são esses lixos, né? Qual é o tipo? Essa aqui é uma matéria da Veja um pouco mais antiga, mas em grande parte são equipamentos de informática. Tem aí eletrodomésticos portáteis, equipamentos de áudio e vídeo, telefones, outros tipos de pilhas e baterias. Talvez possa ficar uma pergunta aqui. Vocês fazem a separação dos tipos de lixo eletrônico de vocês? Talvez na cidade ou em algum lugar, talvez vocês não saibam onde tem essa destinação correta, né? Mas aí também cabe cada um também procurar. Por que não procurar locais que se possa destinar esses lixos eletrônicos para não colocar no lixo comum, né? Uma vez que eles podem ser reciclados ou dar o destino correto para esses aparelhos, né? O que fazer então aí? Aqui tem uma imagem aí da USP, né? Peso total do material, desmontagem, separação dos componentes, descaracterização, compactação, condicionamento e pesagem, né? Então tem toda uma gama envolvida aí com lixo eletrônico, né? Inclusive, olha assim, ó, ainda pode ser utilizado? Sim, né? Sim. Envio para projetos sociais, né? Terminou seu ciclo de vida? Sim ou não? Se sim, né, vai para uma triagem, se não, pode ir para outro projeto social, né? No fim da esteira, ó, temos placas, temos plásticos, temos metal e vidro, né, que podem ir para reciclagem em envio a parceiros, recicladores, matéria-prima para a indústria. Então, tem aí uma série de destinos possíveis. Confronto argumentativo ou comparação com outros países e essa realidade do lixo, tá? A gente tem aqui um pouquinho da Alemanha, tá? PIB per capita aí de 45 mil, uma população urbana de 60,5 milhões, lixo produzido, ó, 2,11 kg dia, tá? 127 mil toneladas dia de lixo, tá? Olha só, atingindo 96%, né, de reciclagem de alumínio, 90,2% em papel, 86,1% em vidro e 49,4% em plástico. Menos em plástico, assim como no Brasil, mas com uma porcentagem aqui considerável, né? Então, a Alemanha, ela é uma referência, né, nessa questão de descarte, tá? 66% de todos os resíduos urbanos foram reciclados na Alemanha, 46% por reciclagem, 17% por compostagem, contra uma média continental de 25% na União Europeia. Isso aqui é um dado de 2011. Se entre seus vizinhos 38% do lixo acaba em aterros sanitários, a Alemanha a taxa é virtualmente zero. Graças em grande parte ao fato de que 8 a cada 10 quilos de lixo não reaproveitados são incinerados, gerando energia. Então, aqui é uma opção, né, a geração de energia. É uma cultura arraigada na sociedade. Em 1970, a Alemanha tinha cerca de 50 mil lixões e aterros sanitários. Hoje, são menos de 200. A cadeia produtiva de resíduos emprega mais de 250 mil pessoas. Emprego, né, pessoal, que eu estou falando. Estima-se que 13% dos produtos comprados pela indústria alemã sejam feitos a partir de matérias-primas recicladas. Várias universidades oferecem formação em gestão de resíduos. Até poderia ser uma outra questão que vocês poderiam abordar aí, que é a formação para trabalhar com isso, por exemplo, né? Aqui é uma outra cidade, em Estocolmo, na Suécia, que tem uma coleta por uma tubulação, né? Então, você recebe esse lixo através de tubulação, num grande centro de separação, que se dá destino aí através de uma coleta a vácuo subterrânea, né, que é a imagem dessa empresa aí, da Envac, que faz isso em Estocolmo, na Suécia, né. O Japão, aqui, por exemplo, Centro de Tratamento de Resíduos de Mashima, em Osaka, Japão, na utilização da queima como geração de energia, uma opção. E nos Estados Unidos, a cidade de São Francisco, que é uma das, né, que tem nos Estados Unidos uma coleta importante, né,
que é tido como exemplo aí em coleta seletiva, São Francisco aqui. Foto de Larry Strong, da Recology, né, uma empresa aí. Biodigestão, né? Vocês devem ter estudado isso em algum momento, né? Como se gera, né, biogás, né, biodigestão. Que pode ser utilizado na própria, aqui, né, uma fazenda, uma propriedade rural. Então, a gente tem aí, ó, entrada de material orgânico, um fermentador, né, purificação, gerando gás combustível. Pode alimentar, por exemplo, o próprio local. Ou, né, a gente tem energia térmica, né, sendo possível também, calor ou frio, ou gerando energia elétrica. Né. É claro, é um sistema, né, que demanda um investimento inicial para que seja feito, né, mas aí a gente tem aqui, ó, o adubo orgânico, né. Então, é toda uma engenharia que possibilita aí a questão da biodigestão, né. Um biodigestor pode ser feito em casa, pode ser de simples complexidade e baixo custo, em torno de 300 e 500 reais, tá? Aqui ele faz um exemplo mais simples, né. Consiste em um local escuro para armazenamento dos dejetos dos animais ou os resíduos orgânicos, como o resto de alimentos. Esses, assim, que são decompostos por bactérias, pelo processo de fermentação anaeróbica, em temperaturas em torno de 105 graus Celsius, são retirados para serem usados como adubo, tá? Durante esse processo, que pode demorar dias ou até meses, ocorre a liberação de gases, esses são encaminhados até uma câmara de acúmulo de gás. Esse biogás será um substituto do GLP, no uso de fogões e também como gerador de energia elétrica, tá? Então, aqui seria uma alternativa para alguns locais, né? A tal da logística reversa, que é algo que eu citei já na aula de hoje, né? Um produto pode ser remanufaturado, evitando geração de mais resíduos sólidos, disponibilizando matéria-prima no estágio secundário para o setor produtivo. Então, temos aqui o consumidor, temos a loja, temos o descarte, temos a reversão e temos a indústria, tá? Então, essa lógica reversa, a gente poderia trabalhar também na redação, tá? Caminhando para o fim da aula, então, eu não trouxe aquele slide de intervenção, como eu geralmente trago, aqui eu trouxe uma série de conclusões que eu quero ir falando nos próximos slides, né? Vamos aqui, ó. A melhora quantitativa e qualitativa na cobertura de coleta é uma tendência, tá? Então, se vocês lembram, eu tinha falado de 8% do lixo, né, não recebia coleta no Brasil, em 92%. Então, esse é um fator que pode ser melhorado. Então, seria, por exemplo, um exemplo aqui de proposta de intervenção, tá? Apesar de passados 9 anos da vigência nacional da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o setor ainda apresenta alguns déficits consideráveis, principalmente no tocante à coleta seletiva. E aqui é um outro dado que eu dei para vocês, né? 8% não é coletado, mas é que eu nem estou mencionando a questão da coleta seletiva, tá? Estou falando da coleta simples. E, claro, temos destinação para lixões, para aterro sanitário ou aterro controlado, né? A coleta seletiva está distante de ser universalizada, os índices de reciclagem são bastante incipientes e pouco evoluem, os lixões estão presentes em todas as regiões. Poderia ser abordado aqui, né, que as cidades, né, que os municípios se comprometam com o cumprimento desse marco que foi lançado este ano. Então, poderia ser uma outra proposta, né? Claro, detalhando quem vai fazer o quê, como e para quê, detalhando um desses agentes, né? A gente tem aqui impactos, né, sobre o meio ambiente, como eu mencionei a questão do chorume, como eu mencionei a questão, né, do impacto disso no lençol freático, e também as pessoas, né, pessoal, a gente tem algumas questões de saúde, né, com custos para a saúde, né? A gente tem custo para o indivíduo, mas a gente tem custo também para o sistema de saúde, gerando, por exemplo, o afastamento de mercado de trabalho, também tem um impacto produtivo aí, né? Então, olha só, a gente tem um tripé, né, impacto para o indivíduo, é claro, impacto para um sistema de saúde, a gente tem um impacto produtivo, então envolve várias questões. Essa comparação com o mundo poderia ser feita, tá, de um modelo mais moderno, né, e sustentável, tá, poderia abordar isso de algum modo. Ela tende à falta de recursos, eu falei também um pouquinho da questão econômica, né, de recursos, a gente teve uma queda ali, se vocês lembrarem, daqueles gráficos de saneamento, tá? Ao mesmo tempo, a tributação aplicada sobre todo o sistema dos mais elevados e que não favorece práticas sustentáveis, então vocês poderiam também falar sobre isso numa proposta de conclusão,
tá? O serviço de limpeza urbana, que na ampla maioria das cidades depende do orçamento geral do poder público, sofreram recuo, né, como eu mencionei, tá? Como já verificado em outros estudos, para viabilizar avanços e modernizar as infraestruturas na gestão de resíduos, são necessários investimentos em novas plantas e recursos financeiros, tá? Permanentes em suas operações. Para tanto, é indispensável a implementação de sistemas de remuneração direta pelos usuários, como acontece em diversos países e em outros setores aqui no Brasil. Tal medida, além de assegurar a sustentabilidade econômica e financeira das operações, propiciará maior justiça social, uma vez que deverá ser baseado no pagamento conforme a geração e utilização do serviço. Poderia ser utilizado? Né? Poderia, né? Conforme a geração por pessoa. Né? Além dos resíduos sólidos urbanos, o panorama apresenta dados relativos à gestão dos resíduos e de construção e demolição, resíduos de serviços de saúde, sobre a reciclagem e alguns fluxos de resíduos sujeitos à logística reversa. Outra intervenção, logística reversa, política dos 5 R's. Né? Nesses casos, porém, as informações são parciais, né? Não se tem conhecimento de total amplitude de tais setores. Esse cenário inspira preocupação, visto que os números disponíveis mostram que um volume significativo não conta com destinação adequada. Tá? Então, a destinação adequada aí seria uma outra questão, né? Numa visão geral, percebe-se que o modelo atual é sustentável, tá? Ao permanecer como este, tornar-se cada vez mais custoso, em alguns pontos até mesmo irreversível. Os princípios da PNRS, né, Política Nacional de Resíduos Sólidos, ainda não foram refletidos no mundo real, mas é urgente que sejam transformados em ações concretas. Para tanto, precisamos mudar alguns paradigmas vigentes, sobretudo em relação ao engajamento da população. Então, lembrem da pesquisa que eu falei, que muitas pessoas não fazem a coleta, né? A questão do governo político e institucional, como eu já mencionei também, e ao custeio do serviço. Aqui já tem 3 argumentos, né? Vocês poderiam pegar um parágrafo, por exemplo, para falar dessa questão da conscientização do indivíduo, porque os motivos pelos quais, como eu já mencionei, por exemplo, a falta de tempo, ou não existia essa coleta em sua região, né? A questão governamental, político-institucional e a questão de custeio de serviços. Então, aqui já tem 3 argumentos possíveis, que linkariam aí com 3 propostas de intervenção, certo? Aqui, é só para fazer um pequeno adendo, tá? Essa referência aqui não é essa, tá? Não é da série da UFMG. A referência, tanto deste slide, quanto deste, e quanto deste, é a Brelp, tá? Tenho quase certeza, porque eu peguei bastante referência, né, da Brelp. A associação recomenda a implementação de um sistema de remuneração direta pelos usuários, como acontece em outros países e em outros setores de infraestrutura no Brasil, além de ser mais equânime, porque calculada com base na geração de lista na utilização de serviço, a fonte de receita pode desonerar os cofres públicos, permitindo a ampliação dos recursos tributados em outras áreas de interesse. Então, aqui ele fala sobre uma questão de um sistema de remuneração direta pelos usuários, né? Então, será que mudaria algo se a gente tivesse que pagar por isso? Uma das propostas aqui é essa, né? Então, trouxe algumas ideias, tá? De propostas. Alguns filmes, não poderia até colocado isso antes, mas o Ali, que é um filme bem interessante, né, que fala sobre a questão do lixo, a Ilha das Flores, que é um filme muito, muito pequeno, um curta, né, que fala lá da Ilha das Flores, na região ali metropolitana de Porto Alegre, né. Lixo Extraordinário é um filme também brasileiro, Estamira também é um filme brasileiro, esses dois aqui falam sobre, né, ali no Rio de Janeiro, A Margem do Lixo, Lugar de Toda Pobreza, Tragedy Para Onde Vai Nosso Lixo, Trash, A Esperança Vem do Lixo. Então, olha só, são filmes bem específicos que falam justamente sobre lixo, né? Alguns, por exemplo, o Ali, é claro, é uma animação, né? Mas Ilha das Flores é um curta, né? Mas a gente tem filmes, né, como, por exemplo, Lixo Extraordinário de Estamira, que são bem diretos, mostram uma realidade de pessoas ali com tudo isso, né? Causa, consequência, causas num parágrafo e só consequência no outro, isso é possível, área subiar ou confronto argumentativo, sempre as opções de desenvolvimento, certo? Olha só quantos eixos de argumentação, né, nós conversamos hoje, né?
A gente falou que tinha diversos tipos de lixo, né? Eu mencionei 9 tipos. A gente deu mais atenção para o domiciliar, mas há diversos outros tipos de lixo, né? A gente tem a política dos 5 R's, né? A gente tem todo um processo de descarte envolvido, a gente tem comparações, eu trouxe uma comparação com a Alemanha, Suécia, com o Japão, né? Novas tecnologias, né? O uso de novas tecnologias, a própria questão da Suécia, né? Com aquela questão de ter um sistema que facilita, mas, claro, com mais ingestão também de verba para isso. Mas novas tecnologias como a própria biodigestão, né, ou a questão da utilização de compostagem, né, que, na verdade, é uma tecnologia né, que pode ser feita em casa. Pesquisas que foram feitas, como eu trouxe, né, uma pesquisa com vários dados para vocês, né, falar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável. É possível desenvolvimento sustentável. O conceito né, que eu trouxe, geração, né, sim, né, a economia atual, sim, né, exercer, né, um déficit para as próximas gerações. Filmes, eu trouxe alguns filmes agora, realidades de outros locais em relação à sua utilização, os catadores, a importância disso, algumas ONGs como a Pimp My Carroça, a questão do salário deles nesse momento de pandemia, a dificuldade disso, ordem de prioridade de geração de resíduos, tá? Em primeiro lugar, né, evitar a produção ali, diminuir o consumo, aqueles 5 passos que eu mencionei. Lixo eletrônico seria um tema mais específico ainda, que eu trouxe alguns pequenos dados, o Brasil aparecendo ali, né, com 1,7 kg per capita, né, e entre os 10 países ali, acho que era o 6º lugar que a gente viu, né. Coleta seletiva, um outro ponto bastante importante, mas infelizmente não existe em todos os locais, separação do lixo e os motivos individuais para isso, Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 e seus 15 objetivos em seu artigo 7º, novo marco legal de saneamento, agora publicado em 2020, com a extinção dos lixões nos próximos anos, dividindo isso cidade por cidade, investimento de recursos mais reduzidos, os impactos disso, né, questão econômica, qual o impacto de tu melhorar o saneamento e a questão do lixo. Por exemplo, a questão de saúde, né, a economia de saúde com investimento. O plástico é um problema mundial, com menor custo ali, mas com impacto, por exemplo, em ilhas de plástico no Pacífico, e a gente viu também a questão lá nos textos motivadores, né, a Baía de Guanabara, né, com lixo e tendo que ter ecobarreiras para isso, né. Lixo eletrônico aqui, repetindo aqui sem querer, seria um subtema, né. Trouxe algumas coisas ali, né, mas vocês podem ser livres para escolher. Visão e eficácia do Estado, eu sempre trago que é uma opção, né, eu trouxe ao longo da aula algumas opções dentro disso. A questão do Albert Schweitzer, né, dentro de ambiente, essa citação, ela é possível. Copérnico também, essa citação é possível quando a gente fala de natureza, né. Bauman eu trago geralmente porque é algo mais amplo, aqui a gente está falando de consumo também, então entra Bauman diretamente aqui, né. Fato social de Durkheim, tá, poderia ser associado com uma questão de consumo, de produção de lixo, categórico de Kant, para alguma das ações, ficaria bem abrangente, utilitarismo de Bentham e Mill, tá, e para fechar, bem ou mal, Sócrates, né. Certo? Aula de hoje, bastante coisa, né, fiz uma aula sobre lixo, sobre resíduos, né, espero que tenha aberto um pouco a cabeça de vocês para as diversas opções de argumentação, num tema que é alternativas para o descarte de resíduos no Brasil. Repetindo o comando de redação, alternativas para o descarte de resíduos no Brasil. É claro, não espero que vocês falem sobre essas alternativas no desenvolvimento, como eu mencionei anteriormente na aula. As alternativas, você deixa para conclusão, mas ao longo de todo o texto você levanta uma série de problemas que existem nesse tema, e alguns problemas, eu trouxe diversos problemas em relação à questão do lixo, à questão dos resíduos, né, no Brasil. Vocês podem escolher qualquer um deles, fazer um tópico frasal bem feito, expandir
desenvolvimento, fechando, claro, esse parágrafo de desenvolvimento, mas fechando com a alternativa lá na conclusão, com uma tese bem clara na introdução, com uma tese de melhoria desse problema, com uma tese de discutir o problema, com uma tese de corroborar alternativas para o problema. Certo? Aula de hoje fechada. Qualquer dúvida vocês podem enviar. E é isso. Nos vemos no próximo tema. Um abraço. Tchau.